Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esteja tudo bem com vocês. Por favor, enquanto durar o nosso isolamento social, fiquem em casa, se cuidem. Acho que nesse momento a gente precisa se adaptar a uma nova realidade, mas espero que o quanto antes a gente possa voltar para a nossa boa e velha sala de aula para que a gente possa trocar experiências sobre a sustentabilidade. Beleza? Enquanto não é possível, a gente segue é, com toda boa vontade, com todo esforço, tentando produzir um material de qualidade para vocês aqui pelo YouTube. Qualquer dúvida, pessoal, não deixem de acessar o Unileão Digital. Acompanhe, eu vou postar os slides dessa aula por lá, vou postar o material bibliográfico, pelo menos o texto base que eu indico para vocês para a construção desse slide. Então, por gentileza, acompanhem. Além do mais, pessoal, tirem as dúvidas. Sempre nas horas de aula eu vou estar de plantão pelo WhatsApp. Se não me encontrarem, deixe a dúvida por lá. Pode ser no privado também. E nas ferramentas do Unileão, cria um fórum, vai, participa, deixa sua dúvida, sua contribuição, estimule o debate com o professor, com os próprios colegas. Mais uma vez, eu tenho que lembrar que essa disciplina ela tem muito mais a ver com valores do que propriamente com uma quantidade de conteúdos a ser decorado, a ser mantido na nossa memória apenas. É algo que a gente precisa refletir se vale a pena ou não trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade e, na medida do possível, lutar por mais direitos. Claro, para que seja mantido sustentado, também acompanhado de deveres para cada um de nós. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre indicadores de sustentabilidade. Indicadores, professor? Isso. Eu já falei para vocês em diversas vezes, diversas ocasiões, que uma das críticas mais feitas tanto ao desenvolvimento sustentável quanto à sustentabilidade, o próprio professor Canutilho falou no texto que a gente abordou na aula passada, que uma das maiores críticas feitas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, é a sua pluralidade de ideias, a sua abstração. É claro, pessoal, a gente não pode exigir da sustentabilidade uma resposta una, uma resposta pré-fabricada, aplicável a qualquer das situações da vida, a qualquer das realidades que nós vivemos. A sustentabilidade pressupõe sim uma adaptação, inclusive um respeito à cultura de cada um dos povos. Mesmo assim, pessoal, para que o nosso conteúdo ele se torne um pouco mais palpável, decidiu-se procurar maneiras de mensurar, maneiras de medir essa sustentabilidade. Como eu falei para vocês, nos discursos mais radicais a coisa ou é sustentável ou não é sustentável. Mas essa resposta simples, ela não atende às necessidades das nuances da evolução paradigmática que nós estamos lidando. Dessa maneira, nós temos muitas situações em que nós podemos comparar e notar que sim, houve um avanço na questão da sustentabilidade. Algo bem simples que eu já tenho abordado com vocês em outros encontros é a questão da lâmpada incandescente, que hoje no Brasil praticamente já não existe mais. Temos inclusive leis que proíbem a fabricação em solo brasileiro desse tipo de lâmpadas. São lâmpadas que, para gerar a luminosidade, ela depende do aquecimento de um filamento de metal, normalmente o tungstênio, e nós temos um grande desperdício de energia elétrica para gerar bem pouco resultado. Quase tudo é convertido mais em energia de calor do que energia luminosa propriamente dita. Então, no Brasil, não, a gente precisou passar pelo apagão lá do ano 2000, ainda no governo do então presidente Fernando Henrique, no intuito de que a gente fizesse as trocas da lâmpada de filamento, a lâmpada incandescente, pela lâmpada fluorescente. Depois que passou o apagão, as pessoas acabaram mantendo
as lâmpadas porque notaram que houve uma razoável economia de energia elétrica, o que reverteu em favor da economia familiar de grande parte da população. Então, por mais que a lâmpada incandescente fosse bem mais barata, a longo prazo ela se tornava bem mais cara. Isso é percebível porque nós conseguimos medir o quanto que gastava energia ou a lâmpada incandescente, normalmente, sei lá, 60 watts, e uma outra fluorescente que tinha o mesmo resultado gastava 20 watts, 15 watts. Então, nesse sentido, a gente conseguia medir. E nessa medição, nós chegamos à conclusão de que uma era mais eficiente que a outra, que pelo menos no que tange ao consumo de recursos naturais, ou pelo menos das energias, é mais sustentável. Olha, mas de outros lados, do lado ambiental, será que a fluorescente não trouxe mais poluição? É uma questão que a gente precisa aprofundar e medir em cada uma das situações concretas. Mas de qualquer maneira, pessoal, eu posso dizer, sem tanto medo de errar, que sim, é menos insustentável do que seria aquela lâmpada anterior. Nesse sentido, nós vamos seguir durante os nossos blocos de 15 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, da aula de hoje para discutir os chamados indicadores de sustentabilidade. Pessoal, existem muitos autores tratando do assunto, mas um dos textos que eu achei mais resumidos, mas que ao mesmo tempo aborda com uma certa profundidade alguns desses instrumentos mais conhecidos, é esse que eu indico para vocês, de Roberto Pereira Guimarães e Susana Arcângela Quassia Feixas. Então, desafios na construção de indicadores de sustentabilidade, eu vou postar para vocês, foi publicado na revista Ambiente e Sociedade, mas claro, tem outras leituras, a gente pode recomendar algumas inclusive na biblioteca virtual. Na medida do possível, eu vou tentando trazer para vocês algumas outras informações, algumas outras sugestões de leitura, enquanto a gente vai passando aqui na nossa aula. E aí, pessoal, a razão para indicadores de sustentabilidade. Como eu falei para vocês, nós vivemos ali um processo de crise de paradigmas. Acho que isso até agora foi a coisa mais importante que a gente falou. Nós temos uma impossibilidade do nosso planeta de manter a vida, pelo menos a vida humana, tal como nós conhecemos hoje, com os padrões de consumo que nos são impostos pela mídia, pela própria sociedade. Então, nós temos uma impossibilidade do nosso planeta manter o nosso padrão de vida por muito mais tempo. E, quanto a isso, nós precisamos procurar respostas, novos paradigmas, novos valores, novas competências, novos conhecimentos, novas atitudes e novas habilidades. Então, e a sustentabilidade ela surge como esse conjunto de valores, essa nova relação paradigmática que o professor Canotilho vai chamar de princípio estruturante do constitucionalismo do século XXI. Então, nós temos que ter a obrigação de investigar os impactos positivos e negativos que nós, seres humanos, trazemos ao ambiente onde nós estamos, no intuito de tentar corrigir as falhas, tentar corrigir os nossos excessos. Para isso, é necessário que nós investiguemos. Para que a gente consiga chegar em respostas objetivas, é importante medir, mensurar, fazer uso de alguns instrumentos como a estatística. E, a partir dessa estatística, nós conseguimos corrigir tanto quantitativa quanto qualitativamente os nossos padrões de vida. Em síntese, o processo de busca de um desenvolvimento sustentável exige a proatividade, uma visão de longo prazo, mas também exige, pessoal, um acompanhamento dos resultados de nossas decisões. Quantas vezes eu não mostrei para vocês naquela historinha do mundo que a ciência, se vendendo como a solução de todos os problemas da humanidade, ela acabou trazendo novas consequências, piores. Por exemplo, a química promete trazer uma nova agricultura e na pesquisa por produtos químicos que pudessem nos livrar das pragas, nós acabamos descobrindo
produtos que foram utilizados nas câmaras de gás pelos nazistas. Na ânsia de chegar a uma fonte quase que infinita de energia elétrica, a gente pesquisou as reações nucleares, mas dessas pesquisas surgiu a bomba atômica. Do mesmo uso dos agrotóxicos, a gente acabou chegando no DDT. Então, uma série de situações em que a ciência promete que vai resolver os problemas da nossa vida prática, ela acaba resolvendo um problema, mas criando outro, às vezes até mais grave. Então, para que a gente possa saber se estamos indo no rumo certo, é importante que nós façamos avaliações continuadas de cada uma das nossas decisões. E para que essas avaliações elas tenham resultado, é preciso que nós tenhamos padrões do que está corrigindo. Algo mais ou menos como uma questão discursiva que a gente tem para vocês. Muitos de nós ainda acreditam que numa questão discursiva, nós temos simplesmente que mostrar o nosso ponto de vista. Mas bem, alguns até são, mas na grande maioria das questões subjetivas, inclusive naquelas que vocês ou a maioria de vocês encontrará na segunda fase da OAB, nós temos um padrão de respostas. E quanto mais próximo do padrão de respostas, mais você vai pontuar. Quanto mais você divagou, indo no sentido que não foi previsto no padrão de respostas, você provavelmente não conseguirá receber aquela pontuação. Talvez não consiga receber o suficiente para aprovação. Então, nessa avaliação, nós precisamos alcançar alguns resultados. Mas como saber se nós chegamos aos resultados se nós não conseguimos medi-los, discuti-los minimamente? Então, os padrões de qualidade ambiental eles vão surgir exatamente para isso, para ajudar no acompanhamento dos nossos resultados, das nossas tomadas de decisão, das nossas ações. Digo a vocês, pessoal, que já ali na década de 1970, quando a gente tem a tentativa da Conferência de Estocolmo, já começou a se discutir como que a gente pode demonstrar que uma prática humana ela ocasiona mais danos do que resultados positivos para a sua própria vida. Então já começou a se discutir alguns indicadores ainda na década de 1970. Além disso, pessoal, nós precisávamos alcançar parâmetros. Mas que parâmetros são esses? Por onde medir? Ter a perspectiva hoje das dimensões de uma matéria que já foi discutida, rediscutida, dimensões que são inseridas, excluídas, algumas que se dão uma maior ênfase, depois se arrepende de ter dado ênfase, de uma ter sobreposto às demais. Então, nós precisamos e nós passamos um bom tempo no intuito de descobrir quais são as questões que merecem ser aferidas. Aquilo que a gente precisa observar com maior urgência. E eu devo dizer a vocês, pessoal, cada um desses padrões vai medir alguma coisa específica. Nada impede que daqui a um dia, uma semana, um ano, surja um novo padrão de qualidade ambiental medindo a outra característica que os existentes até então não atentaram para ele ou menosprezaram de alguma maneira ou mediram de uma maneira inadequada. Então, esses padrões de qualidade ainda hoje eles estão em construção. E vocês vão notar que, por exemplo, a ONU ela usa muito a questão do IDH, mas o IDH ele não vai representar tanta coisa assim. Algumas instituições não governamentais, como o Greenpeace e o WWF, preferem a pegada ecológica. Mas também nós podemos fazer críticas à pegada ecológica por ter um foco muito mais na dimensão natural do que nas demais. Então, isso é uma construção até hoje. E cada um dos instrumentos que a gente vai ver daqui a pouco, eles serviram e continuam servindo, muitos deles, até hoje, no intuito de trazer uma avaliação sobre pontos de vista específicos. Então, eu devo lembrar a vocês que é muito melhor um parâmetro incompleto, um parâmetro que ainda está em construção, do que parâmetro nenhum. Então, cada uma dessas ferramentas foi e ainda são, das que eu vou abordar com vocês, importantes no intuito de levar aos tomadores de decisão substrato suficiente para manter naquele rumo ou fazer correções no planejamento. Agora, por óbvio, como toda a questão da sustentabilidade, o boom se dá tanto ali, tem o início na Comissão de Brundtland, mas o grande boom para a questão
do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade se deu ali com a Rio 92, ou Eco 92, principalmente com a previsão na Agenda 21 da adoção pelos governos de indicadores que possam contribuir para uma agenda sustentável mais adequada. Pessoal, a gente chegou nos nossos primeiros 15 minutos, vou encerrando esse primeiro bloco, bebe uma água, alonga as costas e volta assim que der. Beleza? Até daqui a pouco.